Filosofia é aquilo que te permite conceitualizar o que está acontecendo no mundo digital. Luciano Floridi, professor de ética digital na Universidade de Yale. Vamos começar aqui com um experimento mental. Imagine uma pessoa que não sabe nada de chinês trancada numa sala. Essa pessoa tem um manual com instruções para traduzir símbolos chineses e tem pessoas que falam chinês mesmo do lado de fora da sala, passando perguntas para ele, escrita em chinês. A pessoa dentro da sala usa o manual para dar as respostas apropriadas em chinês, ele traduz tudo e as repassa para o pessoal fora da sala, que está convencida agora que a pessoa fala chinês. E a pergunta aqui é, podemos dizer que a pessoa fala chinês mesmo ou não? Bom, nós iremos dar a resposta a esse experimento mental chamado The Chinese Room Argument, do filósofo da IA John Searle, ao longo do episódio. Mas você já deve estar se perguntando, Andrea, mas o que isso tem a ver com a IA? Tem a ver, e muito, já que existe uma relação muito estreita entre a IA e filosofia. E é sobre isso que queremos falar neste episódio do Metanoia Lab. Aqui o Andrea Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Trabalho hoje com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projeto de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí. Também quero lembrar que essa 4ª temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, inteligência artificial, UC&C, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. E se quiser entrar em contato comigo, é pelo site andreaiorio.com. Mas falando sobre nosso protagonista de hoje, o meu conterrâneo Luciano Floridi é um filósofo italiano conhecido por seu trabalho pioneiro na filosofia da informação e na ética da inteligência artificial. Ele é professor de filosofia e ética da informação na Universidade de Yale, onde também dirige o laboratório da ética digital, e ele já ocupou por muitos anos essa mesma posição em Oxford. E ele, o Floridi, contribuiu significativamente para o entendimento de como as informações e as tecnologias digitais moldam a realidade, o conhecimento e a identidade humana. Sua pesquisa explora temas como as implicações éticas da IA, o conceito de infosfera e a filosofia da tecnologia. E ele é autor de diversos livros, incluso A Quarta Revolução, como a infosfera está remodelando a realidade humana e ética da informação, e se consolidou hoje como uma das principais vozes em ética digital e filosofia da informação, obviamente não só na Itália, mas no mundo. E eu adoro ele e o trabalho dele porque ele defende muito o papel da filosofia no mundo de hoje, e é justamente sobre isso che ele nos fala na prossima frase. Ouça só. Il guaio della filosofia è che, diciamo, c'ha una cattiva press, diciamo così, è da qualche secolo, insomma, che proprio non gode di grande pubblicità. Come tutte le cose, insomma, è straordinariamente bella, è interessantissima. Certo, poi fatta come la facciamo è una cosa che non la studierei nemmeno io. In realtà, siccome la filosofia è un po' quello studio molto astratto di cose che dovrebbero essere di importanza anche per la vita di tutti i giorni, allora astrazioni di tutti i giorni, oggi la rivoluzione digitale è quello che è davanti agli occhi di tutti e tutti. Quando io da ragazzo che giravo dicendo guardate che c'è internet e tutti dice e chi se ne frega, i professori di allora, certo. Guardate che è una rivoluzione, io ancora me lo ricordo, professore, non diremo il nome perché siamo anche in registrazione, non è carino, e poi è andata anche in pensione, ma me lo ricordo, dove stavo, il corridoio, mi disse internet è una moda passeggera, Luciano, non te ne occupare, preciso, Davvero? Aveva capito tutto, sì, ho smesso di frequentarlo. E allora, filosofia, digitale, rivoluzione, allora tu capisci che ogni tanto la filosofia è anche quella cosa che ti permette di concettualizzare, capire, insomma, intendere qualcosa un po' di più di quello che ti sta succedendo attorno. Ora, ovviamente, se sei in una rivoluzione democratica, sei a Atene, V secolo, quello studi. Se sei nel XXI ed è successo quello che sta succedendo oggi, ti occupi ovviamente di digitale, di cose di quel genere.
Poi ovviamente ognuno fa le cose che deve fare, ci sono molte colleghe e colleghi che si occupano di tutt'altro, ma a me sembra che oggi la filosofia del XXI secolo debba occuparsi di rivoluzione digitale. A filosofia, digamos, tem uma má reputação, por assim dizer. E faz alguns séculos, enfim, que realmente não tem uma grande publicidade. Como todas as coisas, é extraordinariamente linda, é interessantíssima. Claro, depois, feita como a fazemos, é algo que nem eu mesmo estudaria. Na realidade, segundo a filosofia, é um pouco aquele estudo muito abstrato de coisas que deveriam ser importantes também para a vida cotidiana. Então, abstrações do dia a dia. Hoje, a revolução digital está diante dos olhos de todos. E quando eu, jovem, dizia para olharem que existia a internet, e você podia dizer quem se importa, eu dizia, olhem que é uma revolução. Não, eu ainda me lembro, viu? O professor, não vamos dizer o nome porque estamos gravando, não é gentil, e depois ele até se aposentou, mas eu me lembro onde eu estava no corredor da universidade e ele me disse: a internet é uma moda passageira, Luciano. Não se preocupe com isso. Tudo bem, eu realmente parei de frequentar as aulas. Então, filosofia digital, revolução, você entende que às vezes a filosofia é também aquela coisa que te permite conceitualizar, entender, enfim, compreender um pouco mais do que está acontecendo ao seu redor. Agora, obviamente, se você está numa revolução democrática, está em Atenas, no século V, é isso que você estuda. Se você está no século XXI e está acontecendo o que está acontecendo hoje, obviamente se ocupa disso, de coisas desse tipo. Claro, cada um faz o que deve fazer. Há muitos colegas que se ocupam de outras coisas, mas me parece que hoje a filosofia do século XXI deve se ocupar de revolução digital. Pense naquele domingo de primavera em que você se coloca o objetivo de limpar o seu apartamento ou a sua casa. De cima a fundo, todos os cômodos da casa, você se coloca o objetivo de deixar ele perfeito. E a minha pergunta é, você vai conseguir deixar ele perfeito mesmo? Ao 100%? Você vai conseguir completar o seu trabalho? Obviamente não, porque sempre vai faltar algo. Aquele tapete da sua avó, a caminha do cachorro, quem sabe o que mais. E é engraçado porque, por mais que eu tenha certeza que você concorde comigo, nós também temos a visão exatamente oposta de como é o trabalho. Ou seja, que o trabalho, de forma geral, seja algo finito, que possa ser completado, como se fosse um bolo. Se eu faço um trabalho, outro não vai fazer, porque eu estou comendo aquela fatia do bolo, não é? Então, se um robô ou uma inteligência artificial faz um trabalho, eu vou deixar de fazê-lo e posso perder meu emprego. E isso é verdade até um certo ponto. Porque é verdade que em tudo que tange trabalhos economicamente relevantes, ou seja, que criam um impacto positivo, isso é verdade. Mas o que a tecnologia faz então? Ela de fato sobe a régua do que é economicamente significativo fazer. Pense nas linhas aéreas de baixo custo, eles existem apenas porque o digital fez a diferença aí e baixou os custos de operar uma companhia aérea. Isso gerou muitos empregos, então a tecnologia muda as margens do que faz sentido ou menos fazer a nível econômico e, consequentemente, traz uma transformação profunda no mercado de trabalho. Quando olhamos para o desemprego, não é por falta de demanda, mas é devido a um mau alinhamento entre demanda e oferta, ou seja, tem muito trabalho, mas fazem falta as pessoas com os skills necessários para desempenhar as tarefas mais demandadas ou requisitadas. Então, no modelo tradicional, a herança do economista John Maynard Keynes, que na época do New Deal, nos anos 20, para sair da Grande Depressão, convenceu o presidente americano Roosevelt até para pagar pessoas para cavar buracos e enchê-los de novo. Então, ele dizia que a solução para o problema era criar novos empregos. Isso, porém, resolve o problema da falta de demanda, mas não resolve o problema verdadeiro, que é do desalinhamento que mencionamos. De trabalho hoje tem muito. O problema é que nós não temos as pessoas com as habilidades certas. E do que trabalho tem muito, podemos ver pelo fato que nos 3 países mais automatizados e tecnológicos do mundo, ou seja, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, praticamente não tem desemprego, ou um desemprego muito baixo, abaixo do 10%, o que soa como um paradoxo, justamente porque o que mais associamos à automatização é roubo de empregos. Então, por que eu quis começar com essa discussão sobre mercado de trabalho? Porque ela é um exemplo perfeito de como a filosofia se aplica sim ao mundo da inteligência artificial e nos ajuda a entender de forma clara conceitos complexos. E não me diga que isso não é importante na hora da gente entender o mundo de hoje ou de desenhar o mundo do futuro para nossos filhos. E quero então, por um momento, explicar um pouco melhor o papel da filosofia na inteligência artificial.
É fato que novas descobertas científicas e técnicas de engenharia sempre impressionaram e até assustaram e irão continuar a fazer. Recentemente, a OpenAI anunciou que prevê uma superinteligência, uma IA que supera as habilidades humanas ainda nesta década. Então, fique ligado. Por isso, está formando uma nova equipe, dedicando 20% de seus recursos computacionais para garantir que o comportamento dos novos sistemas da IA esteja alinhados com os valores humanos. Mas será que nessas equipes ou nesses trabalhos os filósofos têm algo a contribuir? Mas geralmente o que se pode esperar dessa disciplina milenar da filosofia nessa nova era tecnologicamente avançada que está surgindo? E para começar a responder a tudo isso, vale destacar que a filosofia sempre foi instrumental para a inteligência artificial desde a sua criação. Um dos primeiros casos de sucesso da IA foi um programa de computador de 1956 chamado The Logic Theorist, criado por Allen Newell e Herbert Simon. Sua função era provar teoremas usando proposições do princípio matemática. Uma obra de 3 volumes de 1910, escrita pelos filósofos Alfred North Whitehead e Bertrand Russell, com o grande objetivo de reconstruir toda a matemática numa única base lógica. De fato, o foco inicial na lógica da IA deve muito aos debates fundamentais realizados por matemáticos e filósofos. Podemos dizer, no entanto, que mesmo que essa IA simbólica antiga tenha se beneficiado da filosofia da lógica a alto nível, essa segunda onda da IA, baseada em Deep Learning, deriva mais das conquistas concretas de engenharia associada ao processamento de grandes quantidades de dados. Ainda assim, a filosofia desempenhou um grande papel aqui. Tome como exemplo os grandes modelos de linguagem, como o que alimenta o ChatGPT, o GPT-4, por exemplo, que produz textos conversacionais. Esses são modelos enormes, com bilhões ou até trilhões de parâmetros treinados em vastos conjuntos de dados, geralmente, que compreendem uma grande parte da internet. Mas, em essência, eles rastreiam e exploram padrões estatísticos de uso de linguagem. Algo muito parecido com essa ideia foi justamente articulado pelo filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein no meio do século XX. Ele disse: o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. Mas a filosofia contemporânea, e não apenas a sua história, é relevante para a IA e seu desenvolvimento. Um Large Language Model, como o GPT-4, poderia realmente entender a linguagem que processa? Poderia alcançar a consciência? Essas são perguntas muito profundas filosóficas. E voltando ao anúncio da OpenAI, talvez possamos propor que se o alinhamento da IA com a ética é a questão séria que a OpenAI acredita ser, não é apenas um problema técnico a ser resolvido por engenheiros ou empresas de tecnologia, mas também um problema social. Isso irá exigir a contribuição de filósofos, mas também de cientistas sociais, advogados, criadores de políticas públicas, cidadãos e outros. Então veja uma analogia. Até agora, a ciência não conseguiu explicar de forma completa como a consciência surge das células no cérebro humano. Alguns filósofos acreditam até que esse é um problema que vai além do escopo da ciência e precisa da ajuda da filosofia. De maneira semelhante, podemos perguntar se uma IA geradora de imagens poderia ser verdadeiramente criativa. E a Margaret Bowden, uma cientista cognitiva britânica e filósofa da inteligência artificial, argumenta que, embora a IA seja capaz de produzir novas ideias, ela terá dificuldade em avaliá-las, que é justamente o que as pessoas criativas fazem. Então, em paralelo a pensarmos em como a filosofia muda a IA, vamos pensar em como a IA vai mudar a filosofia. Veja, a lógica formal na filosofia remonta, na verdade, ao trabalho de Aristóteles na Antiguidade, e no século XVII, o filósofo alemão Gottfried Leibniz sugeriu que talvez um dia tivéssemos um calculus ratiocinator, uma máquina de calcular que nos ajudaria a derivar respostas para questões filosóficas e científicas de forma quase oracular. E talvez estejamos justamente começando a realizar esta visão agora, com alguns autores defendendo uma filosofia computacional que literalmente codifica suposições e deriva consequências a partir delas. Então, se você acompanha esse podcast, sabe muito bem quanto eu gosto do tema. E também de como eu coloco na prática esses raciocínios filosóficos através de experimentos mentais, ou em inglês, thought experiments. E um deles, o que usamos na abertura do Chinese Room Argument do filósofo da IA John Searle, é extremamente interessante. E só para relembrar um pouco da abertura desse episódio, de novo, funciona assim. Imagine uma pessoa que não entende chinês trancada numa sala
E ela tem um manual de instruções para traduzir símbolos chineses e as pessoas que falam chinês do lado de fora passam perguntas escritas em chinês para ele. A pessoa dentro da sala usa o manual para produzir respostas apropriadas em chinês. E as repassa para o pessoal fora da sala que acaba se convencendo que a pessoa ali dentro fala chinês. E a pergunta aqui é: podemos dizer de fato que a pessoa fala chinês ou não? E então, esse argumento, esse experimento mental de 1980, ele visa questionar a ideia de que um programa de computador pode realmente entender a linguagem ou possuir inteligência genuína. O que o Searle argumenta é que, apesar de produzir respostas apropriadas, nem a pessoa, nem a sala realmente entendem chinês. O sistema está meramente manipulando símbolos com base na sintaxe, sem qualquer entendimento semântico ou consciência. Para os observadores externos, porém, parece que a pessoa na sala entende chinês. E os principais pontos a serem destacados são que sintaxe não é semântica. Seguir regras para manipular símbolos não cria entendimento. Simulação não é duplicação, então imitar um comportamento inteligente não é o mesmo que possuir inteligência genuína. E algumas das implicações disso são que o argumento desafia a validade do teste de Turing como medida de inteligência das máquinas, questiona se os processos computacionais por si só podem produzir entendimento ou consciência genuína. E, aliás, o Luciano Floridi, no seu último livro The Ethics of Artificial Intelligence, Principal Challenges and Opportunities, aborda justamente o tema dos Large Language Models que agora usamos todos os dias. Ele acha que o John Searle acertou quando disse: estes são motores sintáticos, significando que eles aplicam regras. Mas isso não significa que você entenda algo. O que você está falando sobre verdade, falsidade, significado, contexto. O que normalmente trataríamos como inteligência não está presente ali de forma alguma. Deixe eu dar um exemplo muito simples, para pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas com sintaxe e semânticas para poder entender melhor. Imagine que você tem um quebra-cabeça gigante, digamos de 5.000 peças. Ele é enorme. Digamos que é uma imagem bonita do Rio de Janeiro, com o Morro dos Dois Irmãos lá no fundo, um lugar maravilhoso e bonito. Como que você começa o quebra-cabeça? Como que você começa montando as peças? Como ser humano, eu começo olhando as cores, as características, as imagens. Essa é uma peça azul, deve ser o mar, o céu, algo por ali, pode ser um rosto, pode ser uma montanha se for marrom. Agora, imagine a IA fazendo o mesmo. Sabe o que a IA vai fazer? Ela está olhando por outra perspectiva do quebra-cabeça. Ela está olhando quase que pelo lado branco, ela está olhando para a forma, não lhe importa a cor. Ela olha para a forma, para o padrão, para a estrutura de cada peça e vai montando. E você, ao ver que ela está montando de forma correta, pensa: meu Deus, ela está entendendo. Por quê? Por que você fica chocado? Porque nem nós saberíamos fazer isso. Nós não podemos fazê-lo do lado branco, temos que ver as imagens. Não é? Nos pegando cada peça, olhando a forma, dizendo: ok, essa peça vai com aquela, mas a IA vai também montar as peças certas no lugar certo, só que de um método totalmente diferente. Então o ponto final aqui é: uma máquina consegue fazer de forma sintática o mesmo que nós podemos como humanos. Isso não significa, portanto, que tem um entendimento por trás disso. Esse conceito nos leva a perceber que a inteligência artificial não compartilha o mesmo nível de inteligência humana, pois não entende. Então percebe que tudo isso é muito importante porque no mundo da IA, a filosofia ela é precisa para podermos entender a tecnologia com a qual nos relacionamos. Então, de novo, problemas complexos, né? São problemas reais, inclusive, mas você pode me dizer: André, eu não tenho resposta a esses dilemas filosóficos. Não tenho solução, não tenho nenhuma opinião formada a respeito. Tudo bem. Aliás, ainda melhor. O objetivo da filosofia é justamente não de ter a resposta, mas de te tornar capaz de refletir, debater e conceituar em nosso dia a dia esses conceitos abstratos. E veja como a cada vez mais isso será importante, devido ao impacto de algo tão abstrato e complexo como a IA. Eu quero que você reflita em tudo isso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida ou comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram, @artedepalestrar, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções.
A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, inteligência artificial, UC&C, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado pela atenção até agora. Se você gostou desse episódio, tira um print, me marca no Instagram ou no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Até semana que vem, com mais um episódio do Metanoia Leve.